meus queridos telespectadores, meu nome é Aníbal e hoje vamos falar um pouco de Mega Man 03. Esse vídeo aqui vai ser ao contrário do outro, eu vou falar do que mudou do jogo anterior para esse e depois eu conto a história. Já vamos começar falando que o sistema de evolução de armas foi retirado e o sistema de formas também foi retirado. Sobre ter retirado a evolução de armas eu achei muito bom, porque agora você já começa com as suas armas com todos os golpes. Sério, era muito chato você começar podendo dar só um golpe com a sua espada e só depois de muito tempo no jogo você consegue dar todos os golpes. Então agora que você já começa com tudo eu acho bem melhor. E sobre o sistema de forma ser retirado é que foi substituído por outro sistema parecido. Agora o jogo utiliza sistemas de parte. Você ganha parte para a cabeça, para o peito e para os pés de Zero. Cada parte dessa dá um atributo a Zero. A parte do peito é a parte principal. Lembra o chip de trovão de gelo de fogo? Então, agora viraram tipo partes do peito. E o Zero vai mudar a cor conforme a parte do peito que você estiver usando. A parte da cabeça também muda atributos e o da bota também. Dá tipo dash maior ou 2 pulos. Para você conseguir essas tais partes é só ir passando as fases naturalmente. Mas algumas você pode conseguir achando no meio da fase nas caixinhas novas que tem espalhado agora. Essas novas caixinhas você pode abri-las você mesmo e tem algumas que você não pode abri-la. Você tem que levar lá para o cientista da base que ele vai abrir para você. Dentro dessa caixinha, como eu disse, pode ter algumas partes da cabeça, do peito ou do pé. E tem os Cyber Elfos que agora estão nessa caixinha, não estão livres aí por aí. E a última mudança é o jeito de você usar os elfos agora. Agora você tem os elfos que se desgastam, que você usa e acabou, tipo o elfo para encher vida, que serve como sub-tanque. Tem uns elfos que você pode deixar equipado que ele vai dar efeitos diferentes pra você. Tipo, efeito dos inimigos droparem mais cristais. Tipo isso. Então agora vamos ver a história do jogo. E não se esqueça, se você gostar, já deixa o seu like aí. Vamos lá! 2 meses depois da morte de Elpizo, Ciel recém terminou seu projeto de energia infinita. Enviou uma mensagem a Neo Arcadia para entrarem em acordo. Como dito antes, o mundo está passando por uma guerra por falta de energia. Agora com essa nova energia infinita desenvolvida pela cientista, talvez poderá haver paz. Enquanto não recebem a resposta, a resistência localizou um local que emana energia igual da Elfa Negra. Ciel, Zero e mais soldados da resistência vão nesse local investigar e acham uma espaçonave gigante. O herói pede à moça e os soldados que esperem, enquanto ele investiga a nave, pois ela está em território neo-arcadiano. Quando chegou na porta da nave, ele recebe uma ligação do restante do grupo que acabaram de ser cercados por soldados neo-arcadianos. Antes que pudesse fazer algo, Harpui aparece e diz que eles vão ficar bem, pois agora Neo Arcadia está com outros problemas. Harpui pede para Zero e os outros fugirem e volta correndo para dentro da nave. A cientista liga para Zero e fala que está tudo bem. Então Zero pede para que todos voltem à resistência enquanto ele entra dentro da nave para ver o que está acontecendo. Um rugido misterioso vem daquele lugar. Zero chega até o lugar onde Fefnir e Leviathan estão lutando contra Ômega, um Reploid que foi banido de Neo Arcadia. Os dois guardiões dão no pé e o deixam lutando sozinho, até que Harpui aparece para ajudá-lo. A luta é interrompida por um cara esquisito chamado Wild, Dr. Wild. Ele chega e fala para Ômega parar. Ele não pode matar Harpui, um amigo de Neo Arcadia. Harpui pergunta, o quê? E a cópia de X reaparece viva. Ele diz que o Wild o reconstruiu e agora, junto de Ômega, são aliados de Neo Arcadia. Harpui reverencia a cópia de X, mas pergunta se ele confia neles. Wild foi banido de Neo Arcadia há um século atrás por ter criado Ômega e a Elfa Negra. Esses dois seres que resultaram na morte de muitos humanos. A cópia de X diz que o Doutor trouxe ele à vida de volta e que juntos vão trazer toda a paz para os humanos. Ele também fala que sentiu falta de Zero e que agora é uma corrida para ver quem acha a Elfa Negra primeiro, a Resistência ou Neo Arcadia. Harpui, X, Wild e Ômega vão embora teletransportados, mas antes de ir, o Wild diz: agora está ficando interessante. Vamos ver até onde você consegue ir com esse corpo. Então Zero se pergunta, com esse corpo, como assim? Já na base da resistência,
Ciel decide que eles têm que achar a Elfa Negra antes de Neo Arcadia. Depois de analisar alguns dados, a Lenda Vermelha recebe 4 missões, 2 para tentar impedir Neo Arcadia de encontrar a Elfa Negra e outras 2 para atacar o exército de Neo Arcadia. Nessas missões, ele encontra 4 Reploids denominados Números de Wild. Eles têm uma aparência humana com capuz branco, mas se transformam em Reploids grandes com aparência de animais. Em uma dessas missões, o Zero encontra os Elfos Bebês. Os bebês falam que Zero é mau, que prendeu a mãe deles há um século atrás. Então eles fogem de Zero enquanto ele luta com o Número de Well. Em uma sala perto dali, os bebês encontram com Wild, que diz ter criado a mãe deles. Ele fala que pode ser chamado de uma espécie de vovô para os Elfos Bebês. Então Wild leva os bebês para Neo Arcadia. Na Resistência, Zero e Ciel discutem sobre uma fábrica de mísseis que descobriram entre as missões. Estão tentando descobrir qual é o lugar que será o alvo de Neo Arcadia. A cena corta para a sala da cópia de X. Lá Harpuia está perguntando a ele se ainda confia em Wild depois de tudo que esse maldito fez. A cópia de X responde que o Wild foi banido injustamente, e agora ele está de volta de uma forma legal. O doutor aparece e fala que é feio Harpuia ficar falando dele pelas costas. Ele também traz informações que a Elfa Negra está em um distrito de humanos em Neo Arcadia. Harpuia diz que junto com Fafnir e Leviatã vão achar a Elfa Negra, mas a cópia de X o interrompe e diz que a culpa da resistência ter crescido é toda de Harpuia, e agora Neo Arcadia está em crise. Então a cópia de X passa o posto de comandante do exército para Dr. Wild. Este que aceita e diz que vai fazer de tudo para pegar a Elfa Negra antes que caia em mãos erradas. Voltando para a cena Resistência, o alarme começa a tocar porque o míssil está sendo preparado para ser lançado. Sem tempo, Zero se teletransporta para o local do lançamento dele. Lá, eles descobrem que o míssil irá atingir o local onde humanos vivem e a Elfa Negra está escondida. O plano de Neo Arcadia é limpar o local para poder pegar a Elfa Negra, não se importando com os humanos que vão morrer. E Ômega também está a bordo desse míssil. Zero não consegue impedir o lançamento, mas sobe a bordo do míssil para tentar impedi-lo no ar. Dentro do míssil, Zero encontra os bebês e lutam. Ele vence, mas não há tempo de parar o míssil. Então ele escapa de dentro do míssil e o míssil cai destruindo todo o distrito. Depois do grande clarão, Ômega e os Elfos Bebês encontram a Elfa Negra. O grande Reploid maligno absorve a Elfa Negra e Harpuia aparece dizendo: aquilo está errado, isso não é justiça. O verdinho tenta lutar contra Ômega, mas não consegue fazer um arranhão e sofre um grande dano. Zero aparece e o defende, mas vendo que não poderia dar conta de Ômega, pede para ser teletransportado imediatamente junto com Harpuia para a Resistência, e dessa maneira consegue fugir. Harpuia fica internado na Resistência, enquanto Ciel e Zero discutem o que fazer agora. Eles recebem uma ligação da cópia de X. A cópia de X exige que a Resistência entregue o seu sistema Ciel, aquele sistema de energia infinita. Em troca, a cópia promete paz. A jovem cientista diz que não vai entregar nada. Ela não confia em Neo Arcadia. Eles foram capazes de matar muitos humanos só para pegar a Elfa Negra. Por não aceitar, grandes tropas de Neo Arcadianos vão ao ataque contra a Resistência. Eles são liderados por 3 Mavericks revividos do primeiro jogo. Depois de vencer as 3 tropas, Zero invade o quartel-general da cópia de X. Ele encontra a cópia de X e os dois lutam. Como antes, a cópia perde. No entanto, ele pede ajuda do Dr. Wild. Pede para Ômega emprestar seus poderes. Porém, o X verdadeiro aparece na sua forma élfica de holograma e diz que Wild e Ômega foram para outra base e só estavam usando a cópia de X como um bonequinho. A cópia fica muito brava, porque todo mundo faz ele de idiota, e é sempre usado pelos outros. Enfurecido, tenta se transformar na sua forma suprema, no entanto explode, pois o Well pôs uma bomba dentro do seu corpo enquanto ele estava reconstruindo. O verdadeiro X diz que isso era plano do Wild desde o começo. Então o Doutor aparece em uma transmissão a toda Neo Arcadia e diz que Zero matou o X. Então, segundo as leis, o líder do exército deve assumir a posição de governador de Neo Arcadia. No caso, o próprio Wild.
Assim, agora o Weil é o líder de Neo Arcadia. O plano de Weil era o seguinte: reviver a cópia de X para ele nomear o Weil como líder do exército, e depois o Weil pôs uma bomba no corpo da cópia de X para ele morrer e assim assumir a liderança de Neo Arcadia. O verdadeiro X diz que o vilão está tentando fazer o que ele fez há 100 anos atrás nas Guerras Élficas, e diz a Zero que precisa falar uma coisa sobre Ômega. Mas quando o herói pergunta o que é, X diz para deixar isso de lado, depois ele conta sobre Ômega. Na Resistência eles decidem descobrir quem é esse tal de Weil na verdade, o que é a Guerra Élfica e tudo mais. Então Zero faz missões em busca de informações, e durante essas missões ele acaba encontrando os números de Weil e matando eles. Depois de completar as missões, enquanto os dados estavam sendo analisados, ele vai ver Harpuia na enfermaria. Harpuia diz estar com a honra ferida por ser ajudado pela Resistência, e vai embora querendo impedir Ômega e Weil. Voltando à sala de comando, os dados já analisados descobrem que, há 100 anos atrás, perto do fim da Guerra Maverick, vários cyber-elfos foram usados. Esse período foi dominado de guerras elfas. Um cyber-elfo mais poderoso chamado Elfa-Mãe consegue reprogramar os Reploids. Vários clones dessa Elfa-Mãe foram feitos. Os clones eram chamados de Elfos Bebês. Eles foram usados para reprogramar Mavericks, fazendo que eles voltassem a ser do bem. Mavericks são Reploids que ficam do mal por conta própria ou por um vírus. O cientista Dr. Weil modificou a Mãe Elfa, a transformando na Elfa Negra. E além de reprogramar os Mavericks, ela estava controlando do jeito que o Dr. queria. O Dr. Weil também criou Ômega, um poderoso Reploid que tem energia parecida com a da Elfa Negra. A Guerra Elfa terminou e o resultado foi de 90% dos Reploids do mundo mortos e 60% dos humanos também foram mortos. Weil foi banido de Neo Arcadia e Ômega mandado ao espaço para ser exilado lá. Agora no presente, Dr. Weil está tentando clonar a Elfa Negra e criar mais elfos bebês em uma fábrica para poder dominar todos os Reploids existentes. Depois de descobrirem todas essas informações sobre Dr. Weil, as Guerras Élficas e Ômega, de repente, as operadoras da base começam a falar com uma voz esquisita e dar parabéns por eles terem descoberto tudo isso. Então aparece no telão o Weil junto de Ômega, que está perfeito. O Weil diz que agora não precisa dos elfos bebês. O poder de Ômega junto à Elfa Negra já é o bastante para ele controlar todos os Reploids do mundo à distância. Na Resistência, os únicos que não estavam sendo controlados eram Zero e Ciel. Bem no momento que os soldados da Resistência controlados por Weil iriam atacar os dois, o verdadeiro X aparece em holograma, como sempre, e desfaz o controle de mente deles. Ele diz que consegue fazer isso, mas somente na base da Resistência. Zero vai ter que matar Ômega para livrar o mundo do controle de Weil. Os vilões estão no sistema subterrâneo de Neo Arcadia, a Sub-Neo Arcadia. Sem perder tempo, Zero vai para o local. Percorrendo os grandes corredores, ele encontra o Weil, que foge e deixa os elfos bebês para enfrentar Zero. Dessa vez, sem piedade, Zero mata os dois elfos bebês. Depois de vencê-los, Ciel chama Zero mais uma vez à base, pois X original conseguiu as coordenadas exatas de Weil e Ômega. Eles estão em um laboratório subterrâneo, bem perto de onde Zero foi encontrado no primeiro jogo. Ao ir para sua última missão, o nosso herói Zero derrota novamente os 8 números de Weil, dessa vez permanentemente. Zero encontra os vilões. Weil diz que Zero nunca vai entender o prazer de dominar tudo, fazer que todos te obedeçam. Tem que ter um cérebro humano para entender isso. E ele se revela ser um humano super inteligente. O Weil não é um Reploid, como todos pensavam. Ele é um humano! Sem mais conversa, a luta de Ômega contra Zero começa. O herói derrota, mas o Reploid poderoso usa o poder da Elfa Negra e se transforma na sua forma suprema.
A primeira parte da luta contra Ômega fez o laboratório ser destruído. Então, agora enquanto eles caem, eles têm a sua luta final. Zero sofre muito, mas consegue vencer essa forma suprema de Ômega. Quando chegam ao chão, estão exatamente no lugar em que Zero acordou no primeiro jogo. O Weil dá o parabéns a Zero e diz que ele é muito bom para uma mera cópia. E a grande reviravolta da trama começa. O Zero que foi revivido é uma cópia. O verdadeiro Zero, que lutou na Guerra Maverick há 100 anos atrás, foi fundido ao corpo de Ômega. Então, meus queridos telespectadores, eu vou ter que fazer uma pausa na história de Mega Man 03 para explicar o que aconteceu com o Zero, senão vocês não vão entender nada. Em Mega Man X5, quando o Zero morreu, ele foi dividido em duas partes. Vou falar assim para ficar mais fácil para entender. O seu chip de memória e o seu corpo. O seu chip de memória é como se fosse o cérebro dele. Esse Zero que foi reconstruído em Mega Man X6 é o verdadeiro Zero, com todas as lembranças, com todas as experiências, com tudo que Zero viveu estava nesse chip. Era o cérebro de Zero. Ele foi reconstruído através do cérebro, então ele é o verdadeiro Zero. Esse Zero aí, ele lutou com o X nas Guerras Mavericks e lutou contra Ômega há 100 anos atrás. Porém, ele morreu na luta contra Ômega. Então o Dr. Weil pegou o corpo desse Zero, que é o verdadeiro, e fundiu ao resto dos Ômegas, revivendo Ômega com o corpo de Zero. Lá no começo da saga Mega Man Zero, no primeiro jogo, aquele corpo que a Ciel acha é só o corpo de Zero vazio, o corpo que foi destruído lá em Mega Man X5. Ele não tem chip de memória nenhum, é só um corpo vazio mesmo. Então a Ciel revive ele e é como se ele fosse o corpo de Zero, só que com outra alma. Ele não é o verdadeiro Zero, ele só tem um corpo de Zero e é outra alma. É como se ele tivesse nascido lá naquele exato momento. Por isso que esse Zero da saga Mega Man Zero tem uma personalidade um pouco diferente e ele não se lembra de nada. Porque ele é como se fosse outro Zero, só que usando o corpo do Zero antigo. Espero que vocês tenham entendido isso. Zero luta contra a última forma de Ômega e o derrota. Fefnir, Leviatã e Harpuia chega para ajudar. Ômega ainda tenta usar o poder da Elfa Negra, mas ela começa a se livrar da maldição que o Weil pôs nela. Ela está ficando purificada. Ela está voltando a ser a Elfa Mãe. Prestes a dar golpe final, o Weil tenta mexer com o psicológico de Zero e fala: "Você vai destruir a última coisa que resta de você?" Mas o verdadeiro X aparece e diz que o que realmente importa é a bondade no coração do Zero. Não importa se ele não é o verdadeiro Zero, o que importa é que ele tem a bondade que o verdadeiro Zero sempre carregou em seu coração. Então, sem piedade, Zero corta a Ômega ao meio e acaba com essa batalha. O nosso querido herói Zero desmaia de exaustão. Ele tem um sonho, e nesse sonho X aparece para ele e fala que não vai mais poder ficar nesse mundo, e que agora vai deixar tudo nas mãos de Zero. A paz depende dele agora. Ele tem que acabar com Weil e diz adeus a seu velho amigo vermelho, Zero. E diz que talvez algum dia os dois possam viver juntos em um mundo espiritual. Zero é acordado pelos gritos de Ciel. A Elfa Negra se libertou da maldição de Weil e agora ela virou a Elfa Mãe. Ela vai embora livremente. Ciel diz que está muito feliz e diz que X contou tudo pra ela. Diz que não tem problema dele no seu verdadeiro Zero. Diz que o importante é seu coração de herói. Isso sim é a verdadeira lenda. A lenda do herói Zero que tem um coração bondoso que luta pela paz. E o jogo termina com Zero falando: apenas eu sou Zero. Esse é o fim do jogo, mas ainda não acabou. O Weil ainda está solto. Voltei? Aníbal, você está negro? Não estou negro, pessoal, que eu gravei esse vídeo durante a semana que eu tava trabalhando no sol, então eu fiquei
todo negro mesmo. Eu só quero fazer uma observação que eu falei o El e o Wild várias vezes. E é o mesmo personagem, só que pronúncias meio diferentes, porque eu engasgava de vez em quando. Pessoal, a gente não tem uma parte de marketing aqui no canal Playando. A única divulgação que nós temos é de vocês mesmo. Então tem um link aí pra você clicar e tweetar uma mensagem aí para os seus amigos. Se você fizer isso, ajuda bastante aqui no canal. Enfim, logo teremos a parte 4 de Mega Man Zero. Essa saga aqui é minha preferida, já passou Mega Man normal. Então espero que vocês estejam gostando desses vídeos aí. Não esqueça de se inscrever no canal e ficar aí inscrito, porque vai ter várias coisas legais. E eu não vou parar de falar, porque tá coisas aqui do meu lado, só pra você clicar aí. Então se inscreve no canal e clica aí. E falou, até o próximo vídeo de Mega Man Zero ou qualquer outro. Os caras começam a serrar bem agora, olha. É um corno, filho da puta. Por isso que a mulher dele namora dessa. Ah, meu Deus, Zezão!